Ora, que estamos aqui de volta. Depois desta força transmitida aqui pelos meus convidados, que realmente é. Quando vem assim associações deste género, e agora temos outra a seguir, sim, mas o importante é mostrar isso, é a força que as pessoas devem de agarrar com as unhas e dentes para seguir em frente e saber viver assim com doenças crónicas que não têm cura, mas que não os impedem de fazer a vida que aprendem a viver, não é? E eu não gosto muito de vir aqui falar de doença. Gosto mais de vir falar de como se viver bem tendo a doença. Sem que a doença se apodere da pessoa. Exatamente. Principalmente a nível psicológico, mente, claro. E então, agora mudamos um bocadinho de assunto, mas temos aqui outra vez a Associação Mélites Criança. E os nossos convidados, mais uma vez, estão aqui no nosso estúdio. Temos aqui o Hélder e o Rui. Olá, bom dia aos dois. Obrigado por regressarem aqui ao nosso estúdio. É sempre um prazer. A Associação Mélites Criança, a Alexandra ainda não os conhecia. Ela é a minha colega nova. O Hélder é filha, não era a filha que tinha? Filho e o filho, são os meus filho e o filho, os dois. São os dois filhos que têm diabetes mellitus tipo 1. Diabetes, pronto. O Rui é amigo e então tem estado a ajudar nesta associação. Nós já, pronto, outra vez falámos um bocado acerca do trabalho da associação e porque é que foi criada no Barreiro, não é? Sim. E hoje vamos entrar mais em pormenores sobre a atividade que vocês fazem diretamente nas escolas, que já vi que é super importante, não é só para as crianças que têm diabetes, mas para os outros que não têm. Exatamente. Não é? Exatamente. Nós, a associação procura sensibilizar a comunidade educativa no seu todo. Nós temos aqui um projeto que iniciámos este ano com o INR, que é o Instituto Nacional de Reabilitação, que é fazer ações de sensibilização nas escolas do Concelho do Barreiro. Não só nas escolas do Concelho do Barreiro, mas também onde propusemos, aliás, vamos a Setúbal, a princípio vamos a Setúbal, vamos dar a palavra o que é a diabetes no seu todo. Ou seja, nós com as nossas ações de sensibilização e de desmistificação, por assim dizer, tentamos por uma forma informar para que as pessoas consigam lidar de uma forma normal com a diabetes mellitus tipo 1. Seja ela na escola, seja aos seus pares, como referiu bem, os amiguinhos, que são os principais, como se dá a dizer, os que estão mais atentos, os professores e os auxiliares da ação educativa. O Rui, como disse bem, é um grande amigo que também fundou a associação connosco e com o Filipe, que não pode estar aqui. O Rui é psicólogo. Mais uma vez, ainda não conheço o Filipe. Sim. É um malandro, não gosta de câmaras, pelo menos está sempre a fugir. Não, mas existem outras pessoas que também nos acompanham nesta nossa, por assim dizer, demanda, que é muito gratificante e as pessoas ficam elucidadas, porque nós quando falamos numa primeira pessoa. O Rui, como a profissão dele, psicólogo, consegue de alguma forma desmistificar ainda melhor na situação da patologia em si, e nós, enquanto pais, que temos a necessidade de ir, de ultrapassar a barreira psicológica que é o portão, estar juntamente com os professores e com os seus amiguinhos. É muito importante e é tão bom ouvi-los, porque a gente temos apresentações dirigidas para diferentes faixas etárias. Temos até aos 6 anos, que é para o pré-escola. A gente já iniciou isto há 2 anos, para a pré-escola, para o primeiro ciclo e para o secundário. E eles são pequeninos, já têm noção começam a ter noção das coisas assim. Pronto, tal como ela estava a dizer, nós iniciamos então estas ações através do Instituto Nacional para a Reabilitação. Acabamos por ter aqui uma parceria, que é um instituto que trabalha muito estas questões também do preconceito e da igualdade de oportunidades, etc. E o que nós fomos sentindo, de facto, é que a integração das pessoas, das crianças com diabetes nas escolas, pode ser dificultada se não houver aqui a noção clara do que é isto da diabetes. Então, estas ações que o Hélder estava a dizer são diferentes de acordo também com a população-alvo. Crianças até 6 anos, provavelmente explica-se de outra forma, com um teatro, com uma dramatização, para eles de facto perceberem que aquela criança tem diabetes tipo 1, que tem que usar uma bomba de insulina ou que tem que de alguma forma ter procedimentos específicos, mas que nada disto é dramático. E há pouco o que estava a dizer é muito importante. A criança tem diabetes tipo 1, tem uma doença crónica, mas acima de tudo é uma pessoa, é uma criança que pode ser feliz e deve ser feliz, não é? E aqui os pares, estas crianças com 6 anos, conseguem claramente perceber que aquele jovem tem
têm algo que acaba por ser um bocadinho diferente na perspectiva deles, mas que eles conseguem perceber de facto o que é, com estas dramatizações que vamos fazendo, e de facto vão percebendo os sintomas. Por exemplo, se o Daniel estiver assim um bocadinho mais corado ou se estiver mais cansado, eles já vão dizer: professor, o Daniel não se está a sentir muito bem, não é? E então estas ações para estas crianças até aos 6 anos têm mais este intuito, não é? Que é de facto eles perceberem claramente o que é que pode vir a acontecer com uma criança que tenha diabetes ou com o amiguinho que tem esta patologia. Acaba por ser interessante. Porque depois, sim. E os amiguinhos, os próprios colegas vão para casa e vão falar sobre a diabetes aos pais. E isto aqui é um veículo de comunicação, acho que é um veículo de comunicação muito bom, que nós podemos aproveitar. Ou seja, os pais nem sabem o que é a diabetes mellitus tipo 1, pensam que só que existe a diabetes tipo 2, muitas pessoas, isso também já tiveram a falar connosco, e disseram assim: mas eu nem sabia o que era a diabetes mellitus tipo 1. Foi fruto da nossa comunicação com os meninos, que foram para casa e depois os pais falaram connosco. Foi fruto da vossa vinda aqui que eu fiquei a saber também. Vocês e não só, também quando fiquei à Associação dos Jovens Diabéticos Portugueses, também é que eu fiquei. Não tenho casos de diabetes nenhum na família. Sabias que havia diabetes 1 e 2? Eu não, eu achava que era só o normal. Para mim, pronto, isso é normal. muito interessante. É interessante porque, de facto, eu próprio... E já agora, não é? Que eu não tive cá no primeiro programa, qual é a diferença? A diabetes mellitus tipo 1 é chamada diabetes que aparece nas crianças. Ou seja, essa é uma diabetes que precisa de insulina para sobreviver. Certo. A diabetes tipo 2 está muitas vezes associada ao sedentarismo, à doença da idade. Há má alimentação, excesso de açúcar. Certo. Eu tinha uma amiga minha que tinha, mas realmente ela tinha 20 e poucos anos. Agora eu realmente não sei se ela tinha descoberto quando era mais nova ou se foi naquela idade, mas que ela tomava insulina todos os dias. E não só, e a tipo 1 não produz mesmo insulina. Exato. O tipo 2 produz, mas insuficiente. E não é absorvida pelo organismo. Pronto, geralmente associada a diabetes tipo 2 trata-se com um comprimido e com uma alimentação mais puxada para a dieta. Certo. A tipo 1 não é mesmo tendo uma alimentação assim regrada e tudo certo, tem a mesma que... Sim. Aliás, eles têm mesmo de ter a mesma alimentação que nós, as pessoas. Nós temos que saber contabilizar os hidratos de carbono, puxando aqui para a diabetes, para saber qual é que é a quantidade de insulina que devemos administrar. Certo. Pois há aqui uma grande alteração das rotinas, não é? Isto só para também fazer aqui a ponte, nós intervimos muito com as famílias e com as pessoas e com os pais, que muitas das vezes estão em sofrimento perante a notícia da diabetes. Porquê? Porque há aqui uma grande alteração na vida das pessoas e da criança. Uma alteração nas rotinas diárias, na alimentação, na rotina diária, não é? Nesta questão da administração da insulina. Tudo isto são procedimentos que as famílias têm que se adaptar. Claro. E nós, percebendo isso, também percebemos claramente que o foco da nossa intervenção tinha que ser nas escolas. Porque as crianças não podem deixar de ir à escola porque têm diabetes. Claro. Os pais também não podem deixar de trabalhar porque os filhos têm diabetes, não é? Sim. Mas é o que acontece, que é os pais, um ou outro pai, deixa de trabalhar porque tem que lá ir administrar a insulina à hora do intervalo, tem que lá ir à hora do almoço, preparar a alimentação. Quer dizer, isto já não acontece tanto porque nós fomos sensibilizando e as escolas também estão disponíveis para nos ajudar. Claro. Sim. E tem havido muita... Falou há bocado da JDP, existem muitas associações, felizmente, em Portugal, que estão a arrumar para o mesmo caminho, ou seja, na desmistificação, porque isto da diabetes pode ser tratada como qualquer outra patologia, desde que tenhamos os conhecimentos necessários para atuar. E o Rui falou muito bem das famílias, mas os próprios professores. Vocês falam sempre os dois muito bem. O Rui falou muito bem. Nunca vos ouvi falar mal. Mas... Não, por causa da patologia, da situação do professor e do auxiliar. Também eles ficam em pânico quando recebem uma notícia e dizer assim: agora como é que eu vou fazer? O que é que eu faço, não é? O que é que eu vou fazer? Eu não consigo fazer isto. Muitas vezes dizem e se eu fizer mal, o que é que poderá acontecer? E nós vamos para as escolas mesmo neste sentido de dizer assim... Desmistificar também um bocadinho. Ensinar. Porque existem muitos procedimentos e cada caso é um caso. Isto é mesmo assim. O meu filho tem um procedimento, a Daniela tem o mesmo procedimento, mas com valores diferentes. Ok. E idades próximas ou isso? 3 anos de diferença. Ok.
Ambos foi-lhe diagnosticado com 5 anos. Com 5, aos 2. Sim. A sua colega, com 23 anos, podia ter sido diagnosticado naquela altura, porque a diabetes mellitus tipo 1 pode aparecer até aos 35 e agora já está a ser mais estendida até aos 43. Certo. Sabemos de casos que já houve situações de diabetes mellitus tipo 1 que em idades mais avançadas. O documentário que nós trouxemos é exemplificativo do conjunto de pessoas que batalha diariamente em conjunto connosco para que não exista preconceito, para que todos consigam perceber os procedimentos, quer os professores, quer as auxiliares de ação educativa. E tem sido muito interessante porque a escola é o local onde os jovens passam mais tempo. Sim. E se as crianças estiverem seguras na escola e se tiverem alguém que as acompanhe, os pais conseguem ter também a sua autonomia profissional, não é? O que acaba por ser muito importante. E tem sido muito interessante nós entrarmos nas escolas e falarmos com as pessoas, porque as ações têm aqui dois tipos. Uma mais de sensibilizar e de informar para as crianças, para os auxiliares, para os professores, mas depois há uma mais específica que passa mesmo por formar, explicar o que é que se deve fazer com as bombas de insulina, como é que se deve administrar, e são procedimentos mais específicos. Claro. E aí, de facto, existem estes dois tipos de formações, não é? Uns para sensibilizar de outra forma e estes aqui um bocadinho mais específicos. Vamos mais à prática, que causam aqui mais receio por parte das pessoas que vão ter que fazer estes procedimentos, não é? É porque é uma responsabilidade que eles depois ter que picar e... Não é? Sim, é uma responsabilidade. Sentem essa responsabilidade, daí eles perguntei, se eu fiz isto mal. Se fizeste mal, eu não quero causar danos à criança, não é? Uma coisa... Só se cometer um grande erro, o grande erro é que as coisas correm mal, porque eu digo muitas vezes isto nas ações de sensibilização e de formação, por assim dizer, nós se virmos alguma coisa que estiver menos bem, ou seja, existem logo sintomas. Claro. Depois os sintomas é corrigi-los, seja hiperglicemia, seja hipoglicemia, nós temos as ferramentas na escola, temos o conhecimento e o know-how para poder ultrapassar essa fase. E muitas vezes eu digo que isto é os conhecimentos, ou seja, nós estamos a aprender sempre 3 em 3 horas. Porque 3 em 3 horas nós temos que fazer estas medições, temos que fazer estes procedimentos. E muitas vezes em sala de aula essas situações é o que vai calhar mesmo em sala de aula, porque nós não prevemos uma hipoglicemia, não prevemos uma hiperglicemia e os professores, felizmente, temos bons professores e onde nós estamos são pessoas muito sensíveis que conseguem lidar com esta patologia, porque a eles o meu agradecimento especial, porque sem eles e sem os auxiliares e sem todo o corpo docente que nos tem abraçado e tem acompanhado neste nosso projeto, neste nosso início da associação, não seria possível nós estarmos aqui, porque a razão da nossa existência é desmistificar, é sensibilizar, principalmente o corpo educativo, que é onde as crianças passam mais tempo durante o seu dia. Os pais, claro, os avós, nós fizemos um encontro pioneiro com os avós, que foi uma coisa muito, muito boa. Creio que a gente falámos disto no outro... Pois, sim, nós criámos grupos de entreajuda para pais, porque percebemos claramente que esta adaptação a esta nova vida era difícil às vezes, e há pais em sofrimento e precisam de partilhar experiências e precisam também de receber aqui algum apoio, alguma, mesmo emocional e afetivo, não é? Então estes grupos de entreajuda foram criados, continuam a funcionar, e depois lembrámos-nos, os avós também ficam muito tempo com os netos, vão buscá-los à escola. Estamos a falar de avós com 50, 60, alguns 70 anos. Sim, sim. E é interessante que fizemos este primeiro grupo, que eu acho que nunca tinha sido feito em Portugal, que foi juntar alguns avós para eles também poderem partilhar as experiências deles e as vivências, como é que eles sentiam os filhos, pais das crianças com diabetes, não é? Tem sido interessante, tem sido um percurso muito interessante e muito... gratificante, exatamente. Gratificante, sim. Porque quando nós vemos que o nosso trabalho está a ser ouvido, está a ser escutado e está a ser colocado em prática... E que está a ajudar, não é? Outras famílias, outras pessoas. Mas, como eu tinha dito há bocado, existem muitas associações, muitos grupos no Facebook que têm dirigido esta voz só neste sentido. E têm sido autênticos médicos, em muitas situações, muitos psicólogos, para muitas situações. Eu, felizmente, no meu caso e no Barreiro, existe uma equipa multidisciplinar no hospital que nos acompanha e que nos deu todas as ferramentas. Mas, se calhar, em Portugal, Coimbra, Porto, Trás-os-Montes, Alentejo, não existe esta equipa que nos acompanhou e que nos fez saltar para ir para as escolas, porque só com pessoas bem profissionais que nos informam é que nós conseguimos ir para fazer isto que fizemos. Depois, claro, com o Rui, com todas as outras pessoas que estão à volta da nossa associação, nós conseguimos ter o tempo necessário
para ir para as escolas que Pois, onde a gente costuma estar. Claro. Você não deixou de trabalhar por causa da doença. Não, antigamente, sim, antigamente havia muitos casos. Aliás, nós tivemos o primeiro grupo que nós fizemos enquanto éramos núcleo de pais. Houve uma mãe que teve de deixar de trabalhar para ir para a escola, para administrar a insulina, como o Rui contou. Felizmente, estes casos já são cada vez menos. Menores. Porque E conseguiu-se combater isso precisamente porque criou-se condições na escola. Sim. Sim. Porque o corpo docente também cria essas condições. Porque, Claro. em certa medida, não há nenhuma legislação que prevê que existe esta obrigatoriedade. Ao contrário das necessidades educativas especiais, ou mesmo das necessidades de saúde especiais, como a asma, por exemplo, já há legislação bem definida em que o apoio terá que existir inevitavelmente. Neste caso ainda não existe, não é? Claro. E isto acaba por ser, se calhar, importante nós também podermos batalhar num futuro próximo, não é? Mas a ideia, de facto, é que estamos... as nossas sensibilizações permitem isto também, que as pessoas também acolham esta iniciativa de forma positiva, e estamos a falar de crianças e as pessoas ficam sensíveis às crianças, não é? Sejam professores, sejam auxiliares de ação educativa, porque pensam muito, pode ser que o meu filho... Pode... Se há para a asma, porque é que não há de haver para a diabetes? Sim, eles têm necessidades de saúde especiais, ou seja, mas ainda não está bem legislada essa situação relativamente à situação da diabetes, porque eles dizem muitas vezes que se uma criança estiver controlada, ou se o doente ou o paciente estiver controlado, não necessita de necessidades do apoio do cuidador informal. Mas estamos a falar de uma criança de 4 anos quando aparece. Está na pré-escola, eles não conseguem saber fazer aqueles procedimentos todos. Portanto, tem que ter um adulto, ou um cuidador informal, ou um adulto de referência, que ele consiga ir, ou que o chamem para os valores sejam controlados. Nós também temos tido um trabalho muito gratificante. Para além de gratificante, temos um trabalho em conjunto com a saúde escolar também. Em cada concelho existe a saúde escolar, também vai às escolas dar a sensibilização e a informação sobre a diabetes. Nós vamos continuando sempre ao longo do ano. A saúde escolar geralmente vai no princípio do ano e no final do ano. Nós vamos, nesse interregno, vamos fazendo as coisas e vamos continuando a fazer um refresh, por assim dizer, da informação. Porque acho importante. E as nossas ações também são específicas. Por exemplo, se a criança tiver uma bomba de insulina, as auxiliares de ação educativa têm que saber mexer naquela bomba de insulina, e então são formações dirigidas mesmo para manusear aquela ferramenta ou saber administrar, são coisas muito específicas para que claramente se consiga intervir naquele local, naquela hora, sempre que necessário, não é? Porque às vezes as ações de sensibilização do ponto de vista de formação, não é? Sim. São positivas, no sentido do corpo docente perceber o que é que se passa ali, mas depois, do ponto de vista da operacionalização, tem que de facto haver estas formações específicas para trabalhar com as ferramentas. Mesmo que nessa escola não exista nenhuma criança com diabetes, há ações na mesma? Nós agora... É caso raro. Nós agora... É mesmo raro, infelizmente raro. Nós, através do Instituto Nacional para a Reabilitação, fizemos umas candidaturas e conseguimos ganhar aqui essas candidaturas, e e a candidatura passa essencialmente por dar ações de sensibilização no máximo de escolas possíveis, independentemente de terem crianças com diabetes. Claro, mas que a formação mais específica só será com as crianças e onde estão inseridas nas escolas, certo. Não é? Agora, obviamente que o filho do Hélder e a filha hoje estão naquela escola do ensino básico, mas amanhã vão para a escola preparatória. Ora, nós temos que começar a preparar... E vai de cada vez. Pois, sim, vai cada vez. E como eu tenho na primária e na secundária. Né? E nós temos que ir começando a preparar a outra escola, porque mesmo que não tenha lá nenhuma criança com diabetes, aquela vai para lá, vai transitar para lá, e então nós temos que ir fazer o nosso caminho, não é? Abrir. Sim. Por acaso na escola existem 4 ou 5, 6 talvez? Na escola onde estão os meus filhos estão 4. Na escola para onde eles vão existem mais 3 casos. Ou seja, existe, como disse, infelizmente existem muitos casos e estão todos existe pelo menos um caso por cada agrupamento de escolas. Okay. Não sei como é que é em Portugal, mas no Barreiro existem muitos casos com crianças. E nós estamos nos a ir ao Barreiro, mas a nossa associação também pode ir para outros concelhos. Falou há bocado de Setúbal também. Vamos dar uma ação lá. Bem, vamos então ver a reportagem. Sim, vamos. Ok, então fique atento e vamos ver então este trabalho da Associação Melites Criança.
Existe uma clara necessidade de estarmos socialmente ativos com a diabetes mellitus tipo 1, pois esta patologia exige por parte de todos os intervenientes uma aprendizagem diária e um acompanhamento constante para que o seu tratamento seja o mais eficaz. A sociedade, por desconhecimento, assume a diabetes como um problema. Este problema passa-se certamente nas nossas crianças, no seu seio escolar, que é o seu início na inserção na sociedade. A missão passa, numa primeira fase, por desmistificar a diabetes mellitus tipo 1. O portão da escola, a barreira psicológica para todos os pais. Todos os dias da semana começam da mesma forma. Como todas as crianças destas idades, passam os seus dias na escola, mas com uma diferença. Estes guerreiros vivem com diabetes mellitus tipo 1 e necessitam da ajuda dos adultos, os cuidadores informais, para que os níveis de glicémia estejam controlados. Falar na diabetes aqui no agrupamento de escolas de Casquilhos é realmente falar de um desafio. Um desafio que herdei, portanto assumi funções enquanto diretor do agrupamento há 3 anos e esta problemática já existia, portanto, no agrupamento. Não da forma como hoje em dia ela está presente. Havia, na altura, uma situação ou outra pontual e, na verdade, foi crescendo. Cada vez temos mais alunos com diabetes, não só na Escola 9, mas noutras escolas do agrupamento e, portanto, isto é um desafio diário. Diário porque estes alunos têm de ter um cuidado especial. Neste momento temos uma situação que eu considero uma situação ideal. Temos pessoas a tratar a tempo inteiro destes alunos que tiveram uma formação dada por técnicos especializados e estes funcionários com muito boa vontade têm aprendido cada vez mais, têm se envolvido cada vez mais. Tem também por detrás desses funcionários pessoas que os vão orientando, os próprios educadores, os próprios professores, a coordenadora de escola e sempre o apoio dos encarregados de educação, porque é fundamental. Os encarregados de educação têm de ter consciência de que sem eles aquilo que se faz na escola também não é possível. São eles os primeiros a ajudar-nos, são eles que tratam dos seus próprios filhos, que lidam com esta problemática. O que é que eu considero que não devemos esquecer? É o futuro, ou seja, neste momento temos uma situação que eu não sei se futuramente a podemos manter. Porque estes alunos vão crescendo, eles vão progredindo no seu percurso escolar dentro do próprio agrupamento ou noutro agrupamento para o qual vão e, portanto, é importante que nós, paulatinamente, consigamos preparar o seu futuro. Como é que estes alunos vão ser tratados, vão ser cuidados, vão ser acompanhados, porque esta situação é uma situação que inevitavelmente não pode continuar. Portanto, todos em conjunto, com todos os recursos que existem a nível do Conselho e até fora do Conselho, associações, hospital, professores, encarregados de educação, temos de tentar arranjar uma estratégia que possa ser benéfica para todos. Nós, enquanto agrupamento, mas sobretudo para os pais e, em primeira instância, para os alunos, que são os primeiros interessados para que estejam acompanhados, bem cuidados, protegidos e possam continuar com os seus estudos da forma mais tranquila possível. E o que é a diabetes mellitus tipo 1? É uma doença crónica e autoimune que é causada pela destruição das células produtoras de insulina do pâncreas pelo sistema de defesa do organismo. As células beta do pâncreas produzem assim pouca ou nenhuma insulina. A insulina é a hormona que permite que a glicose, o açúcar, entre nas células do corpo. Pode afetar pessoas de qualquer idade, mas ocorre geralmente em crianças ou adultos jovens. Para a tratar e controlar, é necessário injeções de insulina diariamente, várias vezes ao dia, para controlar os níveis de glicose no sangue. Sem insulina,
As pessoas com diabetes tipo 1 não sobrevivem. O seu aparecimento é repentino e dramático. E não é por comer doces. Falar da diabetes no dia-a-dia da escola representa para mim um desafio onde nós temos que proporcionar aos nossos alunos um ambiente de bem-estar e um ambiente de segurança na escola, para que eles se sintam felizes, para que eles se sintam protegidos e que gostem de vir e que tenham gosto para vir à escola. Para isso contamos com todos os profissionais que se encontram na escola, os professores, os educadores, os próprios colegas que também são e que também ajudam em alguma situação mais complicada, como por exemplo chamar a auxiliar que está a tratar dos meninos, ou outra situação menos boa que se passem com eles. Este desafio tem sido um desafio com algumas formações no hospital, porque inicialmente nós não apenas ouvíamos falar de diabetes e não sabíamos o essencial do que era e não sabíamos a fundo o que era, quais os procedimentos, e é uma luta também do nosso dia-a-dia, é um momento de aprendizagem. Todos os dias vamos aprender um bocadinho mais com estas crianças. A relação família-escola também é muito importante, porque sempre que nós precisamos de ajuda, há sempre um telefonema, o pai ou a mãe atende e ajuda-nos num determinado procedimento, e assim as crianças vão estando integradas, penso eu, de uma forma geral, de satisfação e de alegria. Por outro lado, e como eu já referi, como há aqui um pouco de informação, de pouca informação sobre a diabetes, porque nem toda a gente foi abrangido pela formação, acho importante a Associação Milutos Criança vir à escola, dar ações de sensibilização sobre a problemática, incentivar os nossos funcionários, os alunos, as pessoas, os educadores, a ter conhecimento dos procedimentos, a ter conhecimento dos sintomas, o que fazer na altura de uma crise, ajudar essencialmente as nossas crianças. Os cuidadores têm uma importante missão no dia-a-dia destas crianças. São, em conjunto com o corpo docente, os polícias bons destes nossos guerreiros. Como controlamos e tratamos da diabetes mellitus tipo 1? Temos de efetuar sempre os testes de glicémia para saber como havemos de atuar. Este procedimento é imprescindível e deve ser sempre efetuado antes das refeições principais, antes e após o exercício físico e sempre que se desconfie de uma hipoglicemia, que são os valores de glicémia abaixo de 70 mg por decilitro, e de uma hiperglicemia, que são os valores de glicémia acima de 200 mg por decilitro. Não é nada divertido ter diabetes, mas a vida tem de ser divertida mesmo quando se tem diabetes. Eu sou Catarina. Eu sou a Sónia. Nós somos assistentes operacionais na escola número 9, onde temos 5 crianças com diabetes tipo 1, e o nosso trabalho no dia-a-dia é tomar conta deles. E assegurar que tenham todos os dias os cuidados que precisam. E principalmente, acima de tudo, para mim, é que a diferença seja minimizada o mais possível. Porque eles já no meio de porções, bombas de insulina, catéteres, eles já se sentem um bocado diferentes e por isso no nosso trabalho é muito importante que eles comam à mesma hora, brinquem às mesmas horas e não se sintam diferentes dos outros, porque não é bem possível, mas que eles tenham uma infância igual às outras crianças, o mais parecido possível. Relativamente à formação, eu acho que é fundamental e é uma
uma problemática que quanto mais informação nós tivermos sobre ela, melhor nós conseguimos atuar. Para mim, toda a informação que venha, seja em forma de formação, os encontros no hospital, páginas no Facebook, o que seja, para mim é toda bem-vinda, porque facilita o meu dia-a-dia na forma de cuidar dos meninos, não é? Quanto mais sabemos, o saber não ocupa lugar. E também é importante, às vezes, aqui na escola, tipo, sessões de esclarecimento, porque às vezes os colegas perguntam porque o que é diabetes, porque é que eles às vezes têm que sair da sala a meio da aula, ou porque é que nós vamos lá ter com eles, porque é que nós entramos na sala, e eles questionam-se sobre essas coisas e é importante eles saberem porquê. E realmente às vezes surgem essas dúvidas. Porque o que os colegas sentem, ao fim e ao cabo, é que estes meninos são mais protegidos do que os outros. E eu acho que eles não entendem muito bem porquê. E às vezes, quando nós andamos e não fáceis e cuidado com a bomba, isto e aquilo, né? Acho que os miúdos, em geral, não têm bem a noção do porquê. E isso eu acho que era importante. As crianças, principalmente, e as nossas colegas também, porque às vezes nós queremos que nos chamem para qualquer eventualidade, mas não queremos o pânico do ele levou com uma bola da cabeça, vai lá ver o que é que se passa. Pronto, não é isso. O esclarecimento é fundamental. E a formação contínua, para mim. Pronto, para eles saberem que realmente que tem um colega que tem diabetes, mas que ele é uma criança como outra qualquer, que não precisa de estar numa redoma de vidro, pode fazer uma vida completamente normal, e é para isso que nós cá estamos, na escola. Também acho que a família, nestes casos, é fundamental e indispensável, porque nós não podemos estar aqui com esta responsabilidade toda sem termos aquela proteção, sem sabermos que, não, se houver aqui alguma coisa que fuja do normal da rotina, eu vou ligar ao pai, à mãe, e eles vão-me ajudar e vão-me dizer o que é preciso e o que é que não é preciso, pronto. E é como uma rede, não é? Num circo, ao fim e ao cabo. Sim, a família é muito importante, porque eu no meu dia-a-dia recorro aos pais várias vezes, sempre que surge alguma dúvida eu ligo para os pais, porque isto, por mais formações que a gente tenha, existem sempre dúvidas no dia-a-dia. Amanhã será igual. À mesma hora, estes guerreiros voltam a entrar na escola. Todos os dias, este filme, esta forma de estar na vida, onde a confiança dos pais e a formação contínua de todos os agentes educativos é importante para a qualidade de vida e o sucesso escolar destas crianças. Juntos, causamos efeito e com um sorriso conseguimos. Então, se o objetivo deste vídeo é divulgar, então demos mais uma ajudinha, aquilo que nós podemos, Claro. Sim. mas... E explicar, né, realmente o que é que se deve fazer e o que é. Porque de certeza absoluta que muitas pessoas, né, não sabiam, que é o meu caso quase que, para mim, quando eu ouvi falar nos diabetes, pronto, é um tipo de diabetes e realmente é importante esclarecer, né, não só a população, mas também para as escolas, e tudo é muito importante, porque Claro. são eles que estão o tempo todo com as crianças. E estávamos ali, a primeira interveniente, o diretor do grupo de escolas, O Luís Reno. provavelmente pareceu-me mesmo muito interessado em ativamente ajudar a que esta problemática deixe de existir. Sim, é uma pessoa excelente que sempre
quando nós precisamos de ajuda, quando nós precisamos, ele abriu-nos as portas do agrupamento, da escola número 9, onde estão muitas crianças com diabetes, ao fim e ao cabo ajudou-nos a ajudar e a ir e a falar com as pessoas, deu-nos total abertura. Aliás, nada disto era possível se não houvesse pessoas que tivessem este coração com esta sensibilidade e com esta sensibilização que o professor, e também existem noutros conselhos e noutros agrupamentos. Penso que as pessoas são seres humanos e estamos a falar de crianças que necessitam da nossa ajuda. Claro. E temos que ver sempre isto de uma forma bastante positiva. Eu muitas vezes digo isto, que nós temos que ver a diabetes de uma forma natural e da forma mais positiva possível. Porque se nós começarmos a dramatizar, nós não conseguimos sair daquela fase que é da fase da negação, da fase de que porque é a mim. E essa fase a gente temos que passar por ela, é verdade, mas temos que conseguir ultrapassar e ir ensinar, ir ver isto com outros olhos. Nós tentamos trabalhar muito a inteligência emocional, não é? Porque as pessoas, muitas delas são sensíveis a estas questões, tal como o professor Luís Rini e a coordenadora a professora Flor Bela e as auxiliares, não é? Têm esta sensibilidade já prévia para poder ajudar as crianças, não é? Mas depois há outras pessoas que têm algum receio e então a inteligência emocional, a perspectiva de conseguirmos passar a importância dos afetos, do amor que é necessário, que as crianças precisam também, sim, as pessoas acabam por ter aqui, ganharem esta sensibilidade, esta emocionalidade, que lhes permite então decidir ajudar as crianças e poder, de alguma forma, contribuir para que elas, sim, possam ter a melhor qualidade de vida possível. E estávamos aqui a falar também, há pouco, quando estava a passar o vídeo, da questão social, não é? Na escola também é importante trabalhar o estigma, o preconceito, as ideias pré-concebidas. Há muita perspectiva do bullying, não é? Já falámos também na outra vez que cá tivemos. Porque há um desconhecimento generalizado do que é isto da diabetes, não é? Porque é que a criança anda com uma bomba de insulina, porque é que a criança tem que injetar insulina na barriguinha, não é? E as crianças vendo isto e não sabendo o que se passa, muitas das vezes afastam-se, não querem brincar com, e então a nossa entrada na escola serve para isto tudo, para sensibilizar os professores, para sensibilizar as crianças, para desmistificar estas ideias todas erradas que existem na sociedade. E também falámos da outra vez que às vezes temos ações de sensibilização, por exemplo, promovidas pela Câmara ou por outras entidades, em que aparecem 3, 4 pessoas, mas é suficiente desde que apareçam. Sim, pelo menos mais 3 ou 4 que já. É difícil a pessoa aceder a uma ação destas quando não tem ninguém na família ou quando não sabe o que é. Uma coisa é uma doença oncológica, claro, ou algo que as pessoas, em termos gerais, sabem o que é. Agora, diabetes tipo 1, se a pessoa não tiver algo na vida dela que. Se alguém da família ou alguém na família, acabam por não aderir a este tipo de ações, não é? E voltando aqui ao tema da escola, as crianças, tendo alguém que consiga lidar com esta patologia, sentem-se seguras no recreio, em sala de aula, ou seja, estão para lá, estão na escola para aprender e para brincar e para viver, por assim dizer. E em segurança, nós, enquanto pais, estamos seguros nos nossos trabalhos e elas estão em segurança e a aprender, porque muitas crianças que sentem-se inseguras não aprendem, não têm o nível de aprendizagem, pode explicar isto melhor do que eu, não têm o nível de aprendizagem que outras crianças que estão em segurança, que estão em paz, conseguem ter. Uma criança que se sinta preconceito não vai com receio para a escola, não é? Claro. Tem receio, a própria aprendizagem acaba por ser diferente. E se calhar se houver aqui um trabalho prévio da associação ou mesmo dos professores e dos auxiliares, no sentido de transmitir serenidade e paz, não é? Certo. E que são crianças iguais às outras, depois do ponto de vista do desenvolvimento pessoal da própria criança e quando ela for crescendo, vai se tornando uma criança madura, estável e não com aquelas fragilidades, com baixa autoestima, baixa valorização pessoal. Sim. Por isso é que o nosso trabalho acaba por ser também importante a esse nível, não é? Porque isto é uma bola de neve, não é? Se intervirmos num aspecto, isto vai melhorar outros aspectos da vida da criança. E nós aprendemos com outros testemunhos. Quando apareceu há 5 anos ao meu filho mais velho, eu fui ao primeiro encontro do hospital e vi uma pessoa, que é a Alexandra Costa, que tem uma capacidade de diálogo e uma capacidade muito positiva sobre a perspectiva da diabetes, que fez-me dizer assim, sim senhora, isto não há de ser nenhum bicho de 7 cabeças. E é estas pequenas coisas que quando nós vamos ouvir alguém, temos de estar predispostos. Claro. Sim, para aprender. E essa pessoa, a Alexandra, tem uma capacidade de comunicação tão grande, porque ela vive com diabetes, ela tem neste momento 33 anos, já há 20 anos tem diabetes, e sempre foi assim.
praticou sorriso, desporto, sempre com um sorriso, mas também teve os seus baixos e as suas altas. Claro. Isto é como tudo na vida. Nós, quando estamos lá em baixo, temos que arranjar forças para virmos para cima. Sim. E nas escolas também, as pessoas têm muito este medo de errar. O medo de errar é que é o mote desta situação toda, mas não fazer nada é fazer mal, ou seja, Claro. se nós não fizermos nada, fizermos hipóteses e serenos, Claro. a criança vai ser prejudicada e é isso que a gente não queremos. E muitas vezes a gente transmitimos isso nas nossas ações de sensibilização. Pois é, Este vídeo não foi feito aqui para o nosso programa, foi para foi feito para um encontro no hospital. Um encontro, né? Sim. E que encontro é que foi esse? Foi o encontro a viver a diabetes na escola. A escola e a diabetes mellitus tipo 1. É um evento que o Hospital Nossa Senhora do Rosário do Barreiro faz todos os anos. Sim. Este foi o sétimo ou oitavo, foi o sétimo. E já o ano passado também fomos convidados para lá estar, enquanto associação. E este ano desafiaram-nos a fazer este trabalho, este vídeo, e que acho que teve bastante sucesso, porque inclusivamente uma senhora, uma médica pediatra, veio ter connosco e disse: esta é a informação que nós precisamos assim, e vocês fizeram um trabalho excelente. Eu acho que o vídeo está muito bom, acho que explica o que é a A diabetes. pessoa consegue entender. Eu acho que até mesmo a situação dos hidratos de carbono, a barreira psicológica de nós deixarmos os nossos filhos ao portão, acho que temos que agradecer à Gravity também, porque foi a empresa que nos tem dado a fazer estes trabalhos que são muito gratificantes, tanto fazê-los como depois divulgá-los. Ou seja, é uma coisa que é nossa e que alguém nos ajudou a fazer. Ou seja, isto aqui há de ser um efeito de bola de neve, nós ajudamos e queremos continuar a ajudar. Claro. E também queremos ser ajudados, como é óbvio. E que o vosso programa tem sido excelente a esse nível. Sim, a nível da divulgação, mais uma vez, um agradecimento, porque acho que sim, é de louvar que haja este tipo de iniciativas e de programas que deem a conhecer o melhor que se faz aqui em Portugal. Não só da associação, como todos os outros. Se tiverem coisas novas a fazer, já sabem, é só telefonar. Podem falar connosco, porque esse é o nosso também objetivo, né? E Sim, o objetivo deste também programa. deste programa é esse. É também dar voz, né, às associações que por vezes não conseguem, vão conseguindo, mas que não, por vezes não têm tanta oportunidade, né, de mostrar o trabalho e o que se faz. Para mim é muito gratificante estar neste programa, porque em poucos meses eu aprendi tanto como as pessoas passam por aqui. Né? E de certeza conhecer pessoas fantásticas com uma capacidade. Cheios de força, não é? Eu há pouco estava a ouvir o testemunho do convidado anterior, com esclerose múltipla, não é? E que a doença não invalida que ele possa ter a sua autonomia, a sua independência, independentemente dos surtos que possam existir, mas consegue atingir os seus objetivos. Sim. A mesma coisa com as crianças, a mesma coisa com outras doenças crónicas que existam e olharmos para as pessoas que eventualmente possam estar em sofrimento, mas que distanciam-se desse sofrimento e agarram a oportunidade que é viver e fazerem coisas diferentes e coisas para elas próprias que lhes deem motivação, acho que é excelente. E, por exemplo, este programa, uma pessoa que seja apresentadora deste programa e que partilhe destas vivências todas deve ser extraordinário, não é? Eu depois meto mesmo na minha página pessoal do Facebook, meto lá os vídeos, principalmente estes estão lá todos mesmo, porque realmente tenho lá 1000 e não sei quantas pessoas como amigos, porque eu conheço mesmo as pessoas, não aceito aquelas que aparecem lá, aquelas que conhecem-me mesmo, mas eu não os conheço lá nenhum, essas não sei. Peço perdão. Mas aquelas 1000 e tal que lá estão levam com os vídeos todos, porque realmente acho que é super importante, super fundamental mesmo. Bem, nós vamos respirar um bocadinho fundo, beber um golo de água também e pensar nestas coisas todas que estamos aqui a falar. Pensar, e você está em casa, a primeira coisa, se você está a par com qualquer tipo de patologia, qualquer doença crónica, ou sua ou familiar, a pior coisa que pode fazer é fechar sem copas. O melhor de sempre é procurar ajuda, porque existe ajuda para tudo. E claro, e quando há vivência com pessoas que têm sucesso ao lidar com estas coisas, vai ajudá-lo a se levantar e levantar voo mesmo. Exatamente. É isso. Bem, vamos fazer uma pausa musical, mas ainda voltaremos aqui, então continue aí. Até já. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não há igual. O meu coração é teu.
É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não é igual. Tu pões o meu coração a bater tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate, bate, bate. E eu sei, só me basta crer. E o teu nascimento hoje é a razão do meu viver. Entre linhas e versos complexos de sentimentos concretos, mostro que tu és a minha prioridade. O nosso amor é para sempre e para toda a eternidade. E ninguém pode dizer que o que sinto por ti não é verdade. E eu não tenho incenso, mirra nem ouro, mas te dou meu coração porque tu és o meu tesouro. De cheios vieste, te tornaste igual a mim. A nossa história de amor só tem princípio e não tem fim. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não é igual. O meu coração é teu. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não é igual. Tu pões o meu coração a bater tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate, bate, bate. Adoro estar contigo e ler-te de capa a capa. Por ti sou fanático, tua palavra é sagrada. És a pérola preciosa que eu encontrei. Vendi tudo que tinha e o que sou eu te dei. Te despiste da tua glória, para mim seis majestade. Estou preso à tua vontade e nem penso em liberdade. E nunca vai existir ninguém igual a ti. És o melhor presente que alguma vez já recebi. Tu és tudo para mim. E eu nunca, nunca te deixarei. Te amo, te quero e te adorarei para sempre até ao fim. Te amo, te quero e te adorarei para sempre até ao fim. Para sempre até ao fim. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não é igual. O meu coração é teu. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não é igual. Tu pões o meu coração a bater tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate, bate, bate. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não é igual. O meu coração é teu. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não é igual. Tu pões o meu coração a bater tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate tipo Jingle Bells. Bate tipo Jingle Bells. Agora falar sobre... Sim, os grupos de ajuda. Ora, já estamos no ar. Estávamos aqui a aproveitar a música para continuar a dar É que nós paramos experiências. com música, mas nós continuamos a nossa aqui a conversa. não Não houve cá pausa para água, para nada, foi continuar. Às vezes a gente esquece, estamos ali as câmaras, começamos a conversar, e depois esquece, estão a olhar para nós daquele lado ali. Então, que nós não vemos. Helder e Rui, então vamos continuar a ver experiências que tenham tido nestas sessões que vocês têm feito. Quais são as dúvidas mais que as pessoas também não estão lá só para ouvir, não é? Claro. As pessoas também intervêm. Sim. Pronto, como eu tinha dito anteriormente, nós criámos os grupos de entreajuda e o grupo de entreajuda serve essencialmente para que os pais possam estar numa sala e poderem partilhar as vivências e as experiências que têm, porque todos eles têm alguém em comum que é um filho ou mais com diabetes tipo 1. E muitas das vezes também o próprio pai pode ter e também pode partilhar a sua experiência. Sim. Tem sido... eu acabo por moderar esse grupo, porque é importante haver um moderador. E a ideia, de facto, é que as partilhas sejam importantes para que as pessoas possam ir ganhando outro tipo de maturidade perante a doença, não é? E muitas das vezes há preocupações que existem em alguns pais que são clarificadas por outros pais que já têm mais experiência ao nível da vivência com a diabetes. Por isso, esses grupos de entreajuda acabam por ser muito importantes, não só para a partilha de experiências, mas também para a partilha de emoções,
As pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas de facto acabam por ter ali um espaço onde podem tentar ultrapassar alguns obstáculos que eles próprios estão a sentir, que às vezes são obstáculos deles próprios, não é? As temáticas que surgem muitas das vezes, por exemplo, as consequências que a doença pode trazer, não é? Como as dificuldades do ponto de vista de visão, como outro tipo de dificuldades do ponto de vista orgânico, não é? Surgem muito essas temáticas. O que é que vai acontecer ao meu filho daqui a 10 anos? Será que ele vai deixar de ver? Será que... E aí está, porque depois, entretanto, há outros pais que dizem que tem que haver, de facto, um controle sistemático para que isso não possa acontecer. Isso não venha a acontecer. Pronto, e a partilha de experiências acaba por ser interessante, mas há muitas temáticas que são faladas e que são abordadas e trabalhadas, não é? Como a questão do medo da morte, não é? Porque, de facto, estes pais têm alguma dificuldade em perceber o que é que pode vir a acontecer no futuro, apesar de todos os cuidados que eles transmitem. Tem sempre esta temática surge muito. E outras, a dificuldade de aceitar a doença. Temos pais... torna-se interessante porque nesses grupos de entreajuda temos vários pais e quando surge um pai novo e que nós sentimos que de facto está a rejeitar e nota-se no comportamento dele, na emocionalidade dele, na raiva, na ira, não é? Sim. É como se estivesse revoltado com o mundo, não é? Os próprios pais, apesar de eu ser psicólogo e moderar, mas são os pais que fazem o trabalho mais importante, partilham a sua experiência, não é? E partilham as coisas positivas que existem na relação com os filhos, porque são filhos... não são saudáveis neste aspecto, mas em todo o resto são crianças normais. E torna-se interessante ver a evolução dos pais, sessão após sessão, porque eles precisam de ser ajudados. Há outros pais que, de facto, não necessitam destes grupos de entreajuda, porque são pais com outro tipo de personalidade, com outra maturidade emocional, e conseguem ir ultrapassando os obstáculos. E são esses pais também que às vezes não têm grandes dificuldades, que ajudam outros pais. Tem sido muito interessante. Mas, no entanto, cá no início, né, é sempre difícil. É muito complexo. Uma situação destas. É um sentimento de... Há muitos pais que, de facto, rejeitam ou ficam revoltados. Certo. Há sempre aquela questão, porque é que surge com o meu filho e não surge comigo, não é? Ainda há pouco estávamos aqui a falar um bocadinho sobre a necessidade que o elder ou outro pai tem de dizer ao filho, olha, quem me dera que eu tivesse e que tu não tivesses. Depois é interessante a resposta do filho do elder, que é, pai, eu não quero que tu tenhas isto. Porque ele sente o que é isto. Não é? Ele sente claramente que isto não é uma coisa positiva, em termos de saúde, mas que não vai inviabilizar que ele possa ser uma criança bem-sucedida no futuro, ser um bom profissional, ter a sua vida, ter o seu casamento feliz, ter os seus filhos. E é isso que se trabalha, é isso que ser um atleta, ser alguém... E é isso que nós trabalhamos com os pais. E os pais... acaba por ser um local onde as pessoas... de facto podem chorar, mas é um local onde se sentem bem, porque mesmo a chorar acaba por ser uma catarse, não é? da sua emocionalidade e acabam por conseguir de facto pelo menos tentamos, não é? É importante que se calhar nesses locais realmente deixem todas ali as suas emoções para conseguirem depois com os filhos mostrar ali aquela segurança, não é? Claro. Principalmente é o que durante o dia a dia eles não choram, não é que não quisessem. Claro. É precisamente para não dar. Os pais estão muito ocupados com os procedimentos, com as rotinas, não pode falhar nada, temos que fazer as medições, temos que pesar a comida, temos que ver como é que eles estão antes de dormir. No início, sim. No início é muito isso. Isto gera muita ansiedade, pouco tempo para sentir as coisas, não é? Certo. E aquele espaço serve essencialmente para isso, não é? Não há um tempo de adaptação, aquilo tem que começar logo a agir, não é? É logo. Eu recebi formação no hospital em 7 dias para tirar de lá o meu filho do hospital. E era formação para... Era quase como ter o Daniel de novo e ir para casa e estarmos com o menino nos braços, por assim dizer, para lidar com... Quando soube, depois teve uma formação para poder... Mas só 7 dias, não é? E a vida mudou. Pois, mudou radicalmente. Não em termos de hábitos alimentares, porque nós não mudámos quase nada. Certo. Porque este tipo de diabetes não é fruto de uma má nutrição, de maus hábitos alimentares, nem pouco do sedentarismo. Mas teve que haver adaptações a nível dos procedimentos, a nível de algum horário no princípio. Adquiri uma balança para pesar a comida. Hoje em dia já não preciso tanto disso porque já vai mais ao olho, mas no princípio sim, no princípio temos que fazer tudo muito rigoroso. E claro que existe, eu falo na minha experiência, existe o medo das consequências tardias do não controle de diabetes mellitus tipo 1. Ou seja, todos nós que passa por isto sabem quais é que são as complicações que podem haver. E eu não quero ver no meu filho ou nos meus filhos essas complicações. Claro. Esse é um dos nossos receios. Claro que para eles não iria transmitir, não é? Mas...
Não, mas o Daniel sabe quais é que são as complicações. Ok. Nós tentamos também falar sobre isso. Uma coisa muito boa dos grupos de entreajuda é, existem pais com filhos que têm diabetes há 6 anos, há 7, há 10, ou seja, já passaram por vários Todas as estágios fases de uma criança que... Desculpe interromper. E depois é interessante porque o próprio Hélder tem um filho com 10 e outro com 6. Quando se depara com pais que têm filhos com 15 anos, 16, 14, que estão na pré-adolescência ou adolescência, ele vai assimilando também o que é que vai acontecendo nesta fase. E há pouco também estávamos a falar que a criança, por mais estabilidade que tenha familiar, e que o núcleo familiar seja estável e que proporcione bem-estar à criança, inevitavelmente algumas crianças começam-se a cansar de ter a doença, daqueles procedimentos, das picagens, das medições, e mais se agrava na pré-adolescência e adolescência, quando começam a ter outra noção sobre as coisas, e é a fase da descoberta. Também é uma fase crítica, independentemente tenha tido para trás uma clara noção de autocuidado e uma estabilidade familiar. Claro. E aí também tem que se trabalhar muito bem nessa fase. Uma das coisas que nós também queremos começar a fazer é trabalhar esta fase em particular de uma forma mais ativa, certo, porque é uma fase distinta em que as crianças têm outro tipo de atitude perante a doença, uma maior revolta, e é importante também trabalhar as crianças nesta fase. Sim, isso é muito importante. Os jovens, neste caso. É muito importante porque nós iremos procurar pessoas que já passaram por essa, ou seja, já são jovens adultos e que vão partilhar as suas experiências. Aí o trabalho será mais dirigido mesmo para os jovens e não tanto para os pais. Nós queremos com estes grupos de entreajuda passar gerações, desde avós, pais, tios, crianças, jovens adultos e... Olha, nós ainda temos mais um vídeo de uma campanha, que é um vídeo curtinho. Que campanha é esta? É um vídeo que traz, que no fundo mostra o sorriso das crianças, e as crianças são normais como todas as outras e são felizes, não é? Ver a diabetes de uma forma bastante positiva. Então vamos lá ver este vídeo para ficarmos todos aqui com um sorriso nos lábios. Já está. Já temos aqui um apresentador quase produtor. Tem que estar atento. Este vídeo é bom para rematar esta conversa. Sim. Para nós, precisamente, o objetivo, claro, ficou bem claro, é mostrar que as crianças podem ser felizes a lidar com uma doença destas. Não é o fim do mundo. Claro, não é nenhum bicho. É o início de um mundo novo. Exatamente. E é aprender a viver, não é? Sim. Com as porque situações. A diabetes não limita, a diabetes não impede. Existem atletas profissionais, inclusive um dos mais falados é o tenista. Também existe um jogador do Real Madrid, atleta profissional, portanto consegue. E tantos outros neste mundo que fizeram maratonas, tivemos o caso do Alexandre, experiências de vida excepcionais. E estas crianças têm que ter também esse espírito. Essa esperança também, não é? Sim, exatamente, e devem ter. Não vivem numa redoma de vidro, vivem sim e têm que aprender a viver e a lidar com esta patologia. Nós, pais, aprendemos de uma forma mais logo, quase forçada, mas as crianças de uma forma natural.
Esses ensinamentos nós tentamos transmitir quando vamos para as escolas e para os professores e para toda a sociedade. Este é o objetivo da Associação Mélitos Criança. Então, não sei se já têm visto algum projeto agora futuro ou é continuar com estas campanhas? Nós agora abraçámos este projeto do INR, do Instituto Nacional de Reabilitação, que passa muito por estas ações e não só. Por um lado, ações de sensibilização nas escolas e tentarmos abranger o máximo de escolas possível. Por outro lado, um dos projetos também associado ao INR é o desenvolvimento de um site, melhorar um site. Certo. E de uma aplicação. Criámos uma aplicação que é gratuita, uma app informativa, ou seja, qualquer pessoa que queira saber mais informações sobre a associação, mas essencialmente sobre a diabetes tipo 1, instala a aplicação no telemóvel e consegue aceder a mão a informação. Exatamente. Para não esquecer. Sim, ainda não está concluída, mas até ao final deste ano já estará no mercado, se chamando de mercado, nós iremos fornecer. Mercado livre. Exatamente, porque acho que toda a gente deve ter acesso à informação. A boa informação. E um guia também, um guia informativo com informação fidedigna, não é? E acabamos por ter estes projetos, vamos tendo estes projetos, pelo menos até ao fim do ano temos estas iniciativas. E para o ano é continuar. Exatamente. Então, muito obrigado, Elda, muito obrigado por ter aqui outra ao vez. nosso E programa. assim ficamos com mais uma sessão de esclarecimentos para os nossos telespectadores e, acima de tudo, uma força para seguir em frente, certo? Exatamente. Logo à tarde, na Conversa de Mulheres, vamos ter. Isto fala tu, que isto não é nada Conversa comigo. de Mulheres, Não é vamos nada ter a Tânia Argem com uma maquilhadora. Pois. Pronto. Algo muito interessante para as mulheres. Então não se esqueça, 15 horas, liga aí até lá, não precisa mudar de canal também Claro, daqui às fique 15 connosco. horas. Está quase, é um está instante. quase. Conversa Fica de assim. Mulheres. E nós cá verdade. estamos amanhã novamente. Amanhã, A 10 que da horas? manhã. 10 Às horas. 10. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por tudo.